Os preços já estavam verificando isso. A prova disso é que o Brasil desvalorizou e as bolsas subiram. Quer dizer, o mercado já sabia. Todas as pessoas que tinham o mínimo de informação sabiam que não era se, era só quando. Que a desvalorização do câmbio era uma fatalidade o dia que o Brasil decidisse voltar para uma política um pouco mais adequada. Graças a Deus nós fomos capazes, no mês de março, de passar aquele momento mais difícil e com isso transitarmos de um círculo certamente vicioso que caracterizou as primeiras semanas, sobretudo os 2 primeiros meses do ano, para um círculo agora virtuoso, muito parecido com a trajetória, digamos, da Coreia. É claro que a recuperação tão rápida que ocorreu não deve diminuir os nossos esforços, desmobilizar os esforços para um ajuste fiscal e para uma reforma fiscal. Essas são realmente indispensáveis. E o maior risco que eu vejo hoje em dia, exatamente a velocidade dessa recuperação pode levar as pessoas a acreditar que o ajuste fiscal, a reforma fiscal não são tão urgentes, não são tão necessárias. A Bolsa de Valores de São Paulo já voltou para a marca do 1 bilhão, que era uma marca que fazia muito tempo que não atingia, se não me engano, desde a crise asiática. Os investimentos estrangeiros estão voltando? A nossa confiança foi retomada? Voltando, volta o investimento, as pessoas dizem volta o dinheiro de curto prazo, é isso mesmo. O dinheiro de curto prazo é o primeiro que chega e o primeiro que sai. Então ainda não está recuperada? Não, a recuperação só virá quando nós provarmos que mudamos o regime fiscal. Eu acho que no fim do ano nós poderíamos chegar com uma economia em recuperação. Para o ano todo acumulado nós teríamos talvez uma queda ainda de 1 a 2%, mas já estaríamos numa velocidade de cruzeiro de crescimento. Nós poderíamos estar com a inflação bastante mais baixa do que hoje, algo em torno de 0,6% ao mês, medido pela FIPE, e poderíamos estar com câmbio em torno de entre 1,65 e 1,75. O que eu acho que está tudo caminhando para quê? Para você ter um controle do câmbio, você vai ter uma desvalorização cambial real em torno dos 20, 25, 30%. Você vai ter o câmbio nominal aí estabilizado em torno de 1,6, 1,7. Você vai ter uma inflação anual em torno de 9,5, 10, 11, 12%. Se o governo ficar quieto, dá uma melhorada enorme. Sabe? O mercado em geral não gosta muito do governo falando demais. E também não gosta muito do governo montando em cima de um sucesso que ainda é precário. Nós temos tido um sucesso, a coisa caminha direitinho, o presidente do Banco Central está conduzindo com cuidado a política cambial e monetária. Eu acho que nós temos condições. É o que eu digo. Há 70 dias atrás, a probabilidade do Brasil dar certo era 0. Hoje, a probabilidade é 50%. É uma boa melhoria. O consumidor ainda não sentiu os efeitos da queda dos juros no cheque especial e no cartão de crédito. E mais, saiu perdendo nos rendimentos das aplicações financeiras. As cadernetas de poupança perderam 3 bilhões e 300 milhões de reais em 98. E só no mês passado, outros 586 milhões. Quem fugiu desse tipo de aplicação justifica. Não vale a pena. Está rendendo tão pouco. As pessoas acham que a poupança rende pouco, principalmente porque fazem a comparação com os juros que os próprios bancos cobram. Os do cheque especial, por exemplo. É difícil entender por que o dinheiro investido no banco sai tão barato e o dinheiro que ele empresta de volta custa tão caro. Você ganha 2 e pouquinho e paga mais de 10, né? Isso realmente é um disparate. Se eu consigo entender, eu consigo porque eu trabalho dentro do sistema financeiro. Então explica para mim. Eu não posso te explicar. A Associação Nacional de Executivos em Finanças tenta explicar. Abre a caixa preta de uma taxa de cheque especial. No exemplo, 11% ao mês. O banco capta dinheiro no mercado a 2,5%. O risco de inadimplência vale mais 2%.
Impostos, 0,88%. Ainda sobram 5,24%. Juros que são puro lucro do banco, diz o economista. O mercado financeiro ainda tem como mentalidade aquela política anterior, de que inflação elevada, a ciranda financeira. Então ele continua ganhando. Cheque especial é mesmo um grande negócio para os bancos. E quem fala agora é o economista-chefe de um deles. Ele acha que só a concorrência numa economia estável pode mudar isso. A competição em cima do cheque especial, que provavelmente vai acontecer com a redução dos juros, vai fazer com que esse lucro, que hoje pode parecer excessivo, venha a diminuir no decorrer dos próximos meses. As outras economias têm que, por padrão, cobrar pouco sobre muitos, ok? Cobrar pouquinho de cada um, do que no Brasil é uma condição diferente. Ele cobra muito sobre poucos. Aqui no estúdio do Jornal das 10, um dos donos da corretora Socopa e ex-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Álvaro Augusto Vidigal. Nós vimos aí várias opiniões a respeito do momento que o país está atravessando. Eu queria perguntar ao senhor, antes de qualquer coisa, não é a mesma hora de otimismo exagerado? Estamos num bom momento, consistentemente falando. Como é que o senhor vê o momento que a gente atravessa agora? Acho que o momento é bom. Nós tivemos um problema muito grande. Ninguém queria saber do Brasil. Depois da crise da Rússia, o Brasil passou a ser atacado. Nenhum investidor, por qualquer que fosse a taxa, qualquer que fosse a oferta, não queria saber do Brasil. Nos avaliaram da pior maneira possível. E eu acho que o que aconteceu, acabou acontecendo para o lado bom. O Brasil soube sair, ou soube entrar bem nesse novo processo de câmbio liberado. E eu acho que nós estamos sofrendo menos, por exemplo, do que sofreu a Coreia. Comparando o Brasil com a Coreia e com o México, por exemplo, o México, uma boa parte dessa desvalorização cambial voltou para a inflação. Na Coreia, menos. E o Brasil está parecendo ser mais como Coreia do que como México, ou seja, menos inflação está sendo absorvida. E isso está sendo captado pelo mundo e está sendo percebido, e os investidores voltam a acreditar que o Brasil tem possibilidade. Então, já existem investimentos no Brasil. Isso é muito bom e era muito importante nesse momento que isso voltasse para que o dólar não chegasse a um preço absurdo. Isso ocorreu, então os primeiros passos foram bons. O Brasil começou bem esse processo. Vamos ver como é que continua. Agora, esse investimento de que o senhor fala, neste momento também não é exclusivamente ainda aquele investimento de curto prazo, que já inclusive levou o Brasil a essa situação recente que se atravessou, ou seja, não é um investimento por demasiado arriscado para o país? Ainda é. Na verdade, mas ele existe, ele já está vindo. Esse investidor ainda não é um investidor de longo prazo e que acredita no Brasil definitivamente. Como as oportunidades são boas, como o investidor estrangeiro acredita que o dólar não vai subir, como ele está com uma trajetória de baixa, ele acredita que vai continuar caindo, o investimento vem. Ele vem para aplicar em taxa de juros e vem para comprar ações que, apesar da grande alta que teve nesses últimos meses, ainda estão muito baratas comparativamente com as ações no resto do mundo. Então ele está vindo para esse tipo de situação. Mas se o Brasil continuar fazendo o ajuste fiscal e depois passar para a realização da reforma tributária, que é o que é mais importante para ter um sistema de impostos melhor do que esse que tem hoje, esse investimento pode ficar. E quem já estiver vai estar melhor posicionado nesse momento. Então, nós não podemos dizer que esse investimento ele é definitivo, mas ele pode ser definitivo, ou ele pode ser de longo prazo, se a gente continuar fazendo aquilo que o Brasil começou a fazer, que é cuidar da sua infraestrutura de tributos. Quer dizer, as taxas de juros que o Brasil vem praticando hoje em dia, me parece ser praticamente uma unanimidade, são consideradas muito altas, muito elevadas pela indústria, pelo próprio sistema financeiro. E nós vimos agora há pouco aqui no Jornal das 10 uma reportagem mostrando que, apesar das taxas já estarem cedendo um pouco, né, o consumidor, aquele que usa o cheque especial, aquele que faz o CGC, ou que faz o crédito ao consumidor no banco, ele ainda não sente esse benefício. Eu queria que o senhor desse a sua visão a respeito disso. Por que isso acontece ainda? Não, esse consumidor que pega dinheiro emprestado, e é um dos objetivos do governo, é que as pessoas, não os investidores, aqueles que tomam dinheiro emprestado, não venham a tomar dinheiro emprestado para comprar alguma coisa, porque isso é extremamente punitivo. Então a taxa do juro especial é altíssima, a taxa do juro para comprar carro, comprar televisão, é caríssimo, e esse é um objetivo do governo para que a inflação não aumente. Se houver um consumo exagerado de bens, a inflação sobe e o plano
não consegue se estabilizar e aí nós temos um problema maior. Na parte dos investidores, apesar de ter dito aqui que as aplicações foram negativas, eu não concordo. O IPC da FIPE, ele já foi 0,56 esse mês, muito abaixo das aplicações financeiras. O próprio IGPM e o IGP, esse mês já mostraram uma tendência de queda muito grande. Então, eu acho que a sinalização é de que a inflação vai cair. E as aplicações financeiras, no primeiro momento, elas tinham que ter uma taxa alta. Agora, já pode começar a voltar para patamares mais civilizados, porque a economia não vai conseguir sobreviver com uma taxa de juros desse porte num período muito grande. Tudo bem, o senhor falou também a respeito da reforma tributária e da necessidade dessa reforma. Nós vimos aí que no auge dessa crise cambial, o Congresso se mobilizou e acabou entregando nas mãos do governo todos os instrumentos que o governo dizia necessitar para poder combater a crise. Eu queria lhe perguntar qual é o peso verdadeiro da reforma tributária e em que moldes ela deve ser orientada, na sua visão. Olha, o ajuste que foi feito foi cobrar mais impostos ruins para poder tapar esse incêndio que está ocorrendo aí. A partir de agora, é preciso ter uma reforma tributária que tribute o consumo, o IVA e outras coisas que definitivamente formam uma estrutura tributária do país. Tributando imposto sobre a propriedade, imposto sobre consumo e imposto sobre a renda. E não imposto sobre o faturamento das empresas ou CPMF, são impostos ruins, que todo mundo já disse, são impostos que se de cascata, um indo em cima do outro, e fazendo com que o Brasil, nas suas exportações, tenha um nível de competição em relação aos outros países, entra em desvantagem. E isso eu acho que precisa mudar bastante rápido. Para a gente falar um pouquinho especificamente sobre o mercado de câmbio, que hoje o dólar comercial terminou o dia cotado a R$ 1,70, com o governo intervindo para que não baixasse ainda mais. Nesse mês de abril, me parece, 2 bilhões em vencimentos para serem honrados, para serem pagos aí em moeda estrangeira. Há um risco grande de que essa cotação, ao contrário de cair, volte a subir? Até pode subir, eu não vejo nenhum motivo para isso. Existe credibilidade, de novo, os investidores estão voltando. O Brasil tem que pagar juros da dívida externa esse mês, é o mês que os braids, os bônus brasileiros têm que pagar juros, e o Brasil já está com condições de comprar todo dia um pouquinho de dólar para poder fazer esse pagamento agora no meio do mês. Eu não acho que vai haver pressão, eu acho que o Brasil fecha esse mês com tranquilidade, sem pressionar a taxa de câmbio. Então, eu não diria que no final desse mês nós poderíamos ter um preço do dólar muito diferente desse que está hoje. Até porque se tivesse essa percepção, internacionalmente, não teria estrangeiro vindo investir no Brasil, porque eles acreditam também que a conta está fechada e que esse mês nós passamos. Eu acho só que o problema não é agora, é daqui a 3 meses, quando é preciso fazer mais coisas para a continuidade desse processo de calmaria que nós estamos vendo hoje. Muito bem, eu queria agradecer a presença aqui no Jornal das 10 do ex-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo e um dos donos da corretora Socopa, Álvaro Augusto Vidigal. Muito obrigado. Jornal das 10. Apoio Flexprev Itaú. Um futuro ativo e um presente tranquilo. Segunda a domingo, 10 da noite. Nesse mundo globalizado, altamente competitivo, é preciso trabalhar com arte e criatividade. Faigo Ostrover, a famosa artista plástica de fama internacional, é entrevistada do Conta Corrente Especial deste final de semana. Ela hoje é uma palestrante disputada pelas empresas do país. Na arte, não existe competição. Conta Corrente Especial com Tamara Leftel. Neste sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Sábado, dia 10 de abril, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. 6 explosões atingem a capital da província iugoslava do Kosovo. E em Belgrado, capital da Iugoslávia, as sirenes voltam a soar. Você está na Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar.
Apesar do mau tempo e da crescente irritação dos russos, os ataques aéreos da OTAN continuam. A capital da província do Kosovo, Pristina, volta a ser bombardeada pela OTAN. Foram, ao todo, 6 explosões. A primeira, pouco depois da meia-noite. Hoje de manhã, aconteceram novas explosões. De acordo com informações da agência oficial de notícias, Tanjug, uma estação de trem foi atingida. O comando sérvio informou que uma retransmissora de televisão em Golis, região norte de Pristina, também foi danificada. Os moradores da cidade dizem que uma estação de rádio também foi atingida durante os bombardeios. A transmissão de uma televisão de Belgrado está interrompida. As imagens da destruição da cidade são impressionantes depois de mais de 2 semanas de ataques. Os moradores que ainda vivem na cidade começam a limpar a área residencial atingida pelas bombas da OTAN, por engano, esta semana. Em Belgrado, capital da Iugoslávia, as sirenes de alarme voltaram a soar. Durante toda a madrugada, foi intenso o movimento de decolagem dos caças das forças aliadas da base de Aviano, na Itália. A TV sérvia diz que a defesa antiaérea da Iugoslávia derrubou 2 aviões da OTAN nos arredores de Belgrado, mas a informação não foi confirmada pela OTAN. Psiquiatras alertam que os bombardeios noturnos da OTAN vão provocar uma epidemia de doenças mentais na Iugoslávia. Desde o começo da guerra, a venda de tranquilizantes cresceu muito no país. A maior parte dos doentes mentais de Belgrado teve alta provisória e foi entregue a parentes no começo dos ataques há 2 semanas. Mas os que têm doenças mentais graves, que exigem cuidados especiais, foram deixados para trás. Todas as noites, a equipe do Instituto de Saúde Mental de Belgrado leva os 20 pacientes para um abrigo no porão. Quando as sirenes soam, médicos e doentes carregam água, cobertores e colchonetes para uma pequena sala no final de uma longa escada. O conforto é mínimo. Os médicos ainda não sabem qual vai ser o efeito dessa mudança radical da rotina na saúde mental desses pacientes e na daqueles que estão temporariamente com as famílias. Os psiquiatras também advertem que o nível de estresse na população da capital está aumentando rapidamente. As equipes têm lidado cada vez mais com casos graves de estresse e trauma. Copa do Brasil. Palmeiras empatou com o Vitória na Fonte Nova e pode até empatar no jogo de volta para passar a próxima fase. Júnior Baiano, zagueiro artilheiro, abriu o placar. O Palmeiras aproveitou os contra-ataques e numa desatenção da defesa baiana, Evair aumentou. Só que a noite era do iugoslavo Petkovic. Ele marca o primeiro do Vitória de falta e empata a partida com um golaço olímpico, levando a decisão para São Paulo. Vitória 2, Palmeiras 2. 9h03, em cima da hora termina aqui. Assista agora ao Globo Repórter sobre o deserto de Atacama. Eu sou Sidney Rezende e volto na próxima edição às 10 horas. Até lá! Imagina eu ganhar dinheiro com isso que eu amo. A paixão pela dança começou na infância. Dançarino autodidata, ele já participou de filmes. Fez a coreografia para a comissão de frente da Mangueira deste ano. Toda a ginga e a simpatia de Carlinhos de Jesus. Eu acho que a dança de salão, ela aguça muito a autoestima do indivíduo. Almanac, neste sábado, 00:30. Quem são os jornalistas que ajudam a armar o circo dos grandes prêmios da Fórmula 1? Como trabalham e vivem os homens encarregados da cobertura de corridas que mobilizam em todo o mundo 1 bilhão de telespectadores? Os jornalistas que cobrem Fórmula 1 são muito especiais, num determinado sentido, para aquelas pessoas que realmente gostam. N de Notícia, com Augusto Nunes. Neste domingo, 11h05 da noite.
O Brasil deve adotar ainda este ano um novo modelo de reforma agrária. Haverá descentralização das decisões e ampliação dos recursos com maior envolvimento também dos estados e das prefeituras. Para detalhar o formato e o conteúdo da nova reforma agrária do Brasil 2000, vamos conversar com o ministro Raul Jungmann, da Política Fundiária. Espaço Aberto, com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite. Dólar, juros e inflação em queda, mas quem disse que a crise acabou? E afinal, quem é governo e quem é oposição na dança das CPIs? Guerra nos Balcãs. A OTAN enfrenta acusações de incompetência estratégica, enquanto Slobodan Milosevic consegue fazer a sua limpeza étnica no Kosovo. Os temas do Globo News Painel desta semana. Globo News Painel, com Ernesto Palha, neste sábado, 11 da noite.